Olá, pessoas lindas do meu coração. Estou eu aqui mais uma vez, a mamãe do ano, para contar para vocês mais um pouquinho de como está sendo a minha vida, o meu primeiro ano como Dia das Mães, um pouquinho mais do meu diário de maternidade. Vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o primeiro trimestre. No vídeo passado, que ficou enorme, eu contei um pouquinho do motivo, de como tudo aconteceu, como foi a descoberta da minha gravidez. E nesse agora eu vou contar, né, a partir de quando eu descobri o que aconteceu, como eu me senti, os meus desejos, toda essa preparação, né, porque foi bastante coisa que passou e acabou que eu enrolei muito para poder gravar o vídeo. E aí foi bastante coisa mesmo que passou. Então estou eu aqui com a minha colinha de novo, para poder passar para vocês um pouquinho, né, da minha experiência, o que aconteceu e contar tudo. Então, vamos lá. Bem, como muitos já sabem, né, eu descobri a minha gravidez no finalzinho de janeiro, né, eu descobri com 6 semanas. E logo todo mundo, a primeira coisa que me perguntam é qual foi o seu desejo de grávida? Na verdade, até hoje eu tenho alguns desejos, mas não é aquelas coisas tipo comer tijolo, comer reboco de parede e por aí vai. O meu... Foi mal, gente. É porque o meu esposo acabou de chegar. E agora ele vai fazer muita gracinha, sabe? Então vocês aguentam aí. Mas voltando ao assunto, o primeiro desejo que eu tive, muito louco, foi de comer peixe frito. Vocês podem achar isso bobo e tal, não sei o que, comer peixe, todo mundo praticamente gosta de peixe frito, ainda mais com limãozinho gostoso e tal. Só que no meu caso, eu não como peixe, eu não gosto de comer peixe. O único peixe que eu como, e mesmo assim é bem de vez em quando, tipo uma vez no ano, é o Hot Philadelphia, que é tipo um sushi meio fritinho e tal, não sei o que. É mais ou menos isso daí. Era a única coisa que eu comia. Isso assim, bem de vez em quando. Eu ainda costumo falar que eu como peixe, mas eu como peixe somente cru. Mas, logo no início da minha gravidez, me deu um desespero enorme para poder comer peixe. Então, lógico, né, que o meu esposo maravilhoso foi comprar o bendito do peixe para poder comer. Comprou, fez o peixe, coitado, ele não comeu quase nada, porque eu comi tudo. Sério, eu comi bastante, comi muito peixe. E, assim, pode parecer uma coisa boba mesmo, mas esse foi o desejo mais assim, nossa, eu tô grávida, eu preciso comer. Isso foi bem logo no início da gravidez. E também teve um assim, que não é normal, mas eu tive muita vontade, foi de tomar água de coco. Teve uma vez que a gente estava voltando do serviço, me deu uma vontade enorme de tomar água de coco. E eu tô com ele, meu bem, vamos passar em algum lugar para comprar água de coco. Eu preciso tomar água de coco. Água de coco é bom para hidratar. E eu já tinha feito várias pesquisas, né? Então, um dos alimentos que toda grávida consome é água de coco, porque água de coco é muito bom. E no início da gestação a gente passa muito mal. E eu preciso de água de coco, e eu quero água de coco, eu quero água de coco. Coitado, a gente tava chegando em casa, rodamos tudo, caçando água de coco. Até que no último sacolão que a gente achou, um coco desse tamanho. Foi um coco muito grande, muito bonito, do jeitinho que eu queria. Então, assim, esses foram os meus 2 desejos malucos de gravidez, pelo menos por enquanto, né? Não sei se vai ter mais alguma coisa. Fora as vontades de comer doce, essas coisas, mas isso não é uma coisa que diga, nossa, esse é o meu desejo de grávida. É só algumas vontades mesmo, igual normalmente muitas gestantes, eu já vi em alguns grupos, muitas gestantes falando que depois do almoço dá vontade de comer um doce e tal, não sei o quê. Mas não é nada de desejo, é de vontade mesmo. Então esses foram os meus 2 desejos doidos que eu tive assim na gravidez até agora, que foi o peixe frito
e água de coco, que eu sou apaixonada. E me deu mais vontade ainda. A próxima coisa é aquilo do início de gravidez, todo mundo passa mal. Ah, mas eu não passei mal. Ah, eu não enjoei. Ah, eu não tive isso. Ah, eu não tive aquilo. Meu Deus do céu. Quem dera se todo mundo fosse igual. Porque logo quando eu descobri a minha gravidez, a primeira coisa que eu falei com a minha mãe foi: mãe, eu quero ser igual a você. Porque a minha mãe me conta que ela não sentiu literalmente nada. Nadinha de nada. Tanto na gravidez que ela teve minha, quanto na da minha irmã. Então, assim, ela não enjoou, ela não teve dor de cabeça, ela só teve o desejo da minha gravidez de tomar um picolé de não lembro o que era, eu sei que era uma coisa muito difícil de achar, mas eu lembro que era o bendito do picolé que meu pai teve que procurar para ela poder comer, para ela poder tomar. E só, mãe, não quero passar mal, eu quero ser igual a você. Gente de Deus, eu vou te contar. Eu não aguentava mais desperdiçar comida. Eu vomitei, né? Eu gorfei, como diz meu esposo. Eu gorfei praticamente o terceiro semestre inteiro. O terceiro semestre, não. O meu primeiro semestre inteiro. Desde quando eu praticamente descobri a gravidez até terminar o terceiro mês de gravidez. E assim, acabou que eu fiquei internada, né? Porque eu comecei a desidratar. Não parava nada no meu estômago. Literalmente nada. A água que eu tomava voltava. Eu comia, voltava. E assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de comer. Comer, 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 comer. Comer era tipo minha vida, sabe? E assim, eu já não tava aguentando mais. Comer e passar mal, comer e passar mal, comer e passar mal. Até que um belo de um dia eu virei pro meu esposo, né? Virei pro Leandro e falei assim: meu bem, eu não estou aguentando mais, eu já estou me sentindo fraca e eu preciso ir no médico, porque tá difícil, isso não é normal. Eu preciso ir porque, mesmo que eles virem para mim e falem: você não tem nada, mas você vai tomar um soro para hidratar, tá ótimo. Pelo menos eu já tirava a neura da minha cabeça. E foi que, por volta do meu. Da minha 11ª semana. Foi da 11ª para a 12ª semana. Eu fiquei internada quase... Foi 5 dias. Foi isso mesmo, 5 dias. Com desidratação, né? Tem um nome que eles falam lá, só que eu nunca lembro esses nomes difíceis que os médicos falam. Então, para simplificar, para ficar mais fácil para todo mundo, eu dei desidratação. Nada mais que isso. Eles fizeram meus exames e tudo mais lá. Eu não dei anemia, graças a Deus. Não deu nenhuma anemia, não deu alteração nenhuma. Eu só realmente estava desidratada. Eu precisava repor o meu líquido. Eu estava super amarela, que eu tô com a cor bonitinha. Tava super amarela, né? Branca, pálida, sei lá que cor que a gente fica. Mas eu fiquei internada nesse tempo. Porém, um pouquinho antes disso, eu esqueci de falar para vocês sobre como eu contei para minha mãe. Então vamos lá. Vamos primeiro encerrar o assunto do passar mal e de estar grávida para eu voltar no assunto da minha mãe, beleza? Como eu disse, eu sempre falo muito e acabo me perdendo nas coisas. Então, vamos prosseguir. Só para contextualizar. Voltando ao passar mal, na verdade eu já terminei, né, mais ou menos o assunto. É porque eu tinha que colocar minha mãe junto no meio, porque minha mãe estava aqui nesse período. E então vamos voltar um pouquinho. E como eu contei para minha mãe, como, né, vocês viram no primeiro vídeo, a minha mãe, ela tá morando em Portugal, né, já tem 2 anos. E quando eu contei para ela, eu fiz uma chamada de vídeo, foi no dia que eu fiz o teste de farmácia. Foi a única pessoa que eu contei. No primeiro vídeo eu falei que eu não tinha contado, que a gente não tinha contado para ninguém, mas é mentira. Eu tinha contado para minha mãe. Foi a pessoa que eu contei. E a gente indo pro serviço, eu fiz uma chamada de vídeo para ela e falei com ela: "Bom dia, vovó". Aí ela já disparou a chorar. Ela estava indo pro trabalho também, né? Porque o horário estava mais ou menos coincidindo, só que ela estava no horário de almoço, então ela estava voltando para o trabalho e eu estava indo de manhã para o trabalho.
Então ela já começou a chorar e ela tá, como assim? Eu não tô entendendo, fala isso direito, você tá brincando comigo, por que vovó? E por aí vai. Até que eu contei toda a história pra ela e ela ficou super empolgada. Nossa, minha mãe é minha paixão. Então, assim, acaba que eu sinto muito por ela estar longe, mas não tem um dia que a gente não se fale, nem que seja pra dar um bom dia e o Caleb mandou um beijinho pra vovó. Então, assim, a emoção que ela teve foi muito grande, eu não consegui conter também, né? Também chorei do outro lado e o meu esposo ficou fazendo piadinha com a gente e tal, tudo mais. Aí o Caleb tá chutando aqui. Então, assim, foi muito gostoso a sensação, a reação dela, a reação do meu pai também foi, nossa, maravilhosa. Mas, assim, a reação, na verdade, é a reação de todo mundo quando a gente contou, né? E até dos pais do Leandro também. Eu tava passando mal, né? Como eu falei que eu passei muito mal. A gente voltando um dia do trabalho, depois que eu tinha feito o teste de sangue, voltando lá do trabalho, a gente passou na casa deles e ele tava assim pra mim. A gente não vai contar pros meus pais agora. Tá bom, tudo bem, só que você não pode demorar, porque você sabe que o negócio aqui, a situação tá difícil, eu tô passando muito mal e eles vão desconfiar. Foi dito e feito. Eu cheguei lá, tava meio tonta, porque eu já tinha passado bastante mal. Tava meio zonza, a cabeça doendo. E aí eu tô assim, meu bem, vambora. E ele enrolando, meu bem, vambora. E ele enrolando. Até que teve uma hora que eu não aguentei. Corri pro banheiro. A irmã dele tava lá, né? Que já tá grávida. A irmã dele tava lá, eu corri pro banheiro. Aí ele chegou, ficou ouvindo na porta do banheiro. E aí todo mundo já desconfiou. Aí a irmã dele já virou e já falou assim, Ávila, você tá grávida? Aí eu não aguentei. Aí eu comecei a rir. Aí eu, pergunta o Leandro. Aí um joga pro outro, que joga pro outro, que joga pro outro. Pronto, contando pra todo mundo. Aí foi aquele chororô danado, aquela emoção toda. E aí todo mundo já tava sabendo que a gente tava grávido. Que nós estávamos grávidos. Então, voltando à minha mãe. Quando eu contei pra minha mãe, a gente já tava fazendo os planos dela vir pra cá. Porque no ano do meu casamento ela veio, né, pro meu casamento. E como coincidiu que eu descobri que eu tava grávida, a gente já tava planejando dela vir, mesmo antes de eu saber que eu tava grávida. E aí ela tá assim, agora eu vou ter que ir mesmo, de verdade, pra poder ver meu netinho, e que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Minha mãe veio no finalzinho de fevereiro pra cá. Eu tava bem no iniciozinho, então a barriga nem tava aparecendo muito ainda, mas ela já tava cheia de amores de vovó. E o que acontece? Infelizmente, eu fiquei, oh meu Deus, eu fiquei grávida. Eu fiquei internada, né? A minha mãe ficou aqui por 15 dias, ou seja, eu aproveitei ela só 10, porque 5 dias eu fiquei no hospital. E juntou com essa coisa de coronavírus e tudo mais, então ela não podia me visitar. Eu até falava, não, vem pra cá, fica aqui um pouquinho comigo e tal, que eu tô com saudade, que não sei o quê. Aí teve um dia que ela conseguiu ir, passou a noite comigo, mas acabou que foi isso. E aí foi a primeira vez que o Caleb mexeu. Eu com 12 semanas, né, já tava com 12 semanas já tinha virado semana. Eu tava com a mão na barriga assim, quietinha, tranquila. E eles falam que normalmente, quando é mãe de primeira viagem, a gente sente a partir do 5º mês. Só que eu sou muito sensível, eu sou muito sensitiva nas coisas. E nesse dia minha mãe tava lá comigo, né? Porque eu falei com o Leandro pra vir dormir em casa, descansar um pouco, porque ele tava ficando lá comigo no hospital. Ele e a minha irmã, né, ficava de tarde, eles revezavam, ele passava a noite, acabava que aí ele levantava, vinha em casa, tomava banho, ia para o trabalho e ficava no trabalho cansado. E minha irmã ficava comigo de tarde. Mas acabou que nesse dia que o Caleb mexeu a primeira vez, minha mãe estava comigo no hospital. E eu tava com a mão assim na barriga, de boa e tal, só tranquila. Aí eu senti umas leves tremidinhas, leves mexidinhas assim na barriga. E eu tô assim, mãe, corre aqui. Ela tava tipo no pé da cama, né?
E aí ela correu, veio, colocou a mão. Aí eu, olha quem tá mexendo. Aí pronto. Minha mãe já não chora nem um pouco, né? Nem, até com comercial de margarina. Aí ela pegou, começou a chorar. As meninas que estavam no quarto, né? As outras mamães que estavam no quarto comigo, ficou sem entender por que minha mãe estava chorando. Aí eu comecei a chorar do outro lado, que eu fiquei emocionada. E ela começou a conversar com o Caleb e por aí vai. Só que a gente ainda não sabia que era Caleb, a gente não sabia o sexo. E foi essa a primeira vez também que o Caleb mexeu, né? Ele mexeu comigo e com a minha mãe. Ela teve o prazer, né, de sentir as primeiras mexidinhas dele. E também, quando eu estava internada, foi o meu primeiro ultrassom. Eu tinha marcado o ultrassom para semana seguinte, né, que eu estava internada, né, que eu tinha marcado há um tempo maior, e acabou que eu fiquei no hospital e tudo mais. E eu tinha marcado particular. Só que quando foi num domingo, foi no domingo que eu ia ser liberada. Logo de manhã, a enfermeira chegou pra mim, eu tinha ido no banheiro, né? Meu esposo tinha ido me ajudar e tal. E quando eu fiquei internada, eu não passei mal. Eles me deram os remédios lá e tal. Eu não passava mal enquanto eu tava lá internada. E eu tava achando isso ótimo, porque eu tava conseguindo comer do jeito que eu gosto. E aí eu saindo do banheiro, a enfermeira já tava me procurando. E assim que eu saí, ela já pegou e falou: Ávila, vem aqui correndo comigo, porque a médica solicitou um ultrassom de urgência, né, com você, e ela já chamou o seu nome, então eu preciso que você vá rápido, que a gente vá rápido para o consultório, para ela poder fazer ultrassom. Aí eu, nossa, mas como assim, sem avisar nem nada e tal? E foi eu e o Leandro correndo, né, pelo corredor do hospital com a enfermeira. Deixei telefone, tanto eu quanto o Leandro, deixamos telefone, deixamos tudo lá no quarto e saí do banheiro direto pra sala do ultrassom, né, do exame. E, nossa, que coisa mais gostosa. Mesmo sem a gente estar preparado, né, que seria o primeiro ultrassom, a gente ia filmar, ia fazer toda aquela coisa. Mesmo sem toda essa preparação, foi a coisa mais gostosa do mundo, ouvir o coraçãozinho dele batendo pela primeira vez. A médica falou que porque, como estava muito novinho, né, com 12 semanas, não dava para descobrir o sexo ainda. Mas a partir da 13ª semana já dava para descobrir, só que ainda estava muito novinho. E pelo ultrassom não dava para ver. Mas foi assim, muito gostoso. Foi o primeiro ultrassom que o Leandro viu. Então, assim, nossa, eu tentava olhar para ele, mas eu não conseguia porque ele estava tipo atrás assim. Mas eu tenho certeza que da mesma forma que eu fiquei muito emocionada, ele também ficou. E logo quando a gente saiu do consultório, eu lembro que ele virou para mim e brincou falando assim: meu bem, agora eu acredito, você tá grávida de verdade. Tem um neném aí dentro. Assim, brincando, porque a gente sempre brincou muito um com o outro e eu acho que é isso que é o gostoso do nosso relacionamento, né? A gente sempre conversou muito um com o outro. Então, e brincamos e tal, tudo mais. Então, assim, aí ele pegou e viu que tem um bebê aqui dentro e falou isso, brincando e tal, com os olhos cheios de água, né? Lógico. E assim, foi muito, muito gostoso mesmo a sensação do primeiro ultrassom. E foi isso. As primeiras coisas, as primeiras sensações que a gente teve. No próximo vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a descoberta do sexo. Que logo depois a gente foi para um pouco tempo depois, né? A gente foi para fiz a primeira consulta e já fiz a solicitação do pedido para a gente descobrir o sexo logo, porque com essa pandemia, né? Eu já queria ir planejando as coisas, já olhava as coisas, só que eu não podia comprar porque eu não sabia o que era. Mas isso são assuntos para o próximo vídeo, porque esse daqui já tá bem grande de novo. Esse foi um pouquinho mais do meu primeiro trimestre, né, dos primeiros 3 meses da minha gravidez. No próximo vídeo eu volto contando mais um pouquinho das nossas coisas, das nossas descobertas e da minha trajetória como mamãe. Um grande beijo para todos vocês. Não se esqueçam
de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e todas essas coisas que todo mundo fala. Tá bom? Um grande beijo e deixe seus comentários também. Até mais!